E vamos E movimentar aí? aqui a nossa reportagem, porque olha, mesmo assim o governo Lula não está satisfeito com o texto do PL antifacção, que deve ser votado hoje na Câmara. Será que deve mesmo? Tá mantido isso, Márcio Rocha? Informações ao vivo de Brasília. Boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a gente recebeu agora há pouco, tem cerca de 10 minutos que chegou para a gente aqui a quinta versão desse parecer do projeto antifacção, agora chamado de Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, do deputado Guilherme Derrit, né? Chegou agora, então a gente vai começar a colher as opiniões dos parlamentares aqui na Câmara para saber se eles concordam, se esse texto vai realmente à votação. Até 10 minutos atrás, a gente tinha algumas informações. Primeiro, o líder do Partido dos Trabalhadores, o Lindbergh Farias, estava no Palácio do Planalto discutindo justamente esse projeto com o presidente, a base do governo, enfim, os ministros palacianos, tratando justamente para saber como é que vai ser a posição do governo em relação a esse texto. E agora há pouco, aqui no Salão Verde da Câmara, passou o líder do PL, do Partido Liberal, o deputado Sóstenes Cavalcante, que cravou que vai ter mesmo essa votação aqui no plenário da Câmara. Lembrando também que a gente tem uma agenda que está mais ou menos programada aqui para a Câmara, que diz o seguinte: uma reunião de líderes está marcada para daqui a pouquinho, 12h30 da tarde. E a ordem do dia, segundo o que foi divulgado de agenda aqui do presidente Hugo Mota, começa mais ou menos às 4 horas da tarde. E no meio disso tudo, ainda tinha uma reunião envolvendo Gleisi Hoffmann, que é ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Hugo Mota, e também o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, tudo para discutir esse projeto. Então, está faltando tempo aí para que eles se reúnam justamente para que esse assunto seja discutido entre o governo e também a Câmara. E nessa reunião participaria também Guilherme Derrit. E lembrando também que por causa dessa operação do Banco Master que a gente teve hoje, que prendeu inclusive o dono do banco, né, o Daniel Vorcaro, todos os parlamentares que eu conversei aqui, nenhum ainda consegue falar assim, vai ter votação, não vai ter votação. Eles ainda não cravam, tirando só Sóstenes Cavalcante. Mas todos sabem o seguinte, que essa operação aqui vai ter um peso em relação a essa votação do projeto da lei antifacção, principalmente porque a Polícia Federal foi a autora dessa operação, né, realizou essa operação, e uma das grandes polêmicas é justamente o papel da Polícia Federal nesse projeto de Guilherme Derrit. A ideia, segundo o que a gente falou, principalmente como parlamentares governistas, é o seguinte, que se o relatório final apresentado tirar a força da Polícia Federal, quem apoia essa versão desse relatório vai ficar sem discurso. Lembrando também que o presidente da Câmara, Hugo Mota, falou com a gente da Band News FM, também do Band News TV, sobre esse projeto. Ele falou o seguinte, que o papel da Polícia Federal no combate às organizações criminosas é inegociável e que essas atribuições da corporação serão mantidas no texto e que não há a necessidade de alterar a lei antiterrorismo, que é um dos pleitos, inclusive, da oposição. A gente ouve aqui dentro que pode haver um destaque relacionado na comparação das facções criminosas com a lei antiterrorismo, mas, por enquanto, a gente ainda está na expectativa dessa reunião de líderes que começa daqui a pouco para saber se vai votar o texto ou não, e também da ordem do dia que começa aqui por volta das 4 horas da tarde. Volto com vocês. Não, não que não se possa desmoralizar mais o que já está muito desmoralizado, Márcio Rocha. Mas o presidente da Câmara bancou demais que essa votação ocorreria hoje. Ele já está desmoralizado, ele já é fraco politicamente, Hugo Mota. Mas ele escreveu, né? Vai ter a votação, vai ter a votação. Ele esticou essa corda mais do que na semana passada, em que ele recuou do propósito de votar. Vamos ver qual vai ser o produto dessa reunião de líderes. Mais cedo também, isso de manhã, Márcio, teve uma reunião do Derrit, acho que o Hugo Mota também presente, com líderes do Centrão, não havia ninguém do governo. E dessa reunião, segundo eu apurei, saiu uma espécie de pacto por votar. E só com essa galera, se cumprirem esse acordo, só com essa galera já teria voto suficiente para aprovar o texto, qualquer que seja. E isso tudo, eu imagino, debatido já em função dessa quinta versão que a qual só agora nós temos acesso. Fiquei curioso também para essa outra reunião. Haja reunião, né? Também essa reunião, para além da reunião de líderes, essa reunião que reuniria, vocês me perdoem por isso, essa reunião que reuniria a turma toda, Derrit, Hugo Mota, Gleisi Hoffmann e Ricardo Lewandowski. Então, é a parte do governo para tentar acertar um texto
de consenso. Vamos ver. Márcio Rocha, qualquer novidade sobre o projetar dessa agenda, nos chama. Valeu, Márcio, um abraço.